Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar falando sobre a questão de guerra e rumores de guerra. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero já falar para vocês que a minha voz não tá 100%, então se vocês acharem assim que tá falhando, é porque ela tá ainda recuperando. Só para explicar isso para vocês que minha voz não tá 100%, mas já tá bem melhor do que antes, que eu cheguei a ter uma gripe, uma virose, mas já tô assim, já no meu quase 100%. Então, mas agora eu quero começar a falar sobre a questão do assunto deste vídeo, que é sobre o que aconteceu em Israel. Me deu a vontade de trazer esse vídeo e também esse vídeo vai ser mais voltado sobre a questão da Bíblia. Não vou, só quero comentar aqui, né, se você não sabe, que em Israel o presidente declarou guerra, então já está acontecendo, sabe, terrorismo, tá acontecendo bombas em Israel e a gente precisa orar por Israel. Só que nesse vídeo eu vou estar trazendo aqui sobre o que a Bíblia fala sobre a questão da guerra e também sobre os fim dos tempos. Então Jesus falou isso e a gente vai estar lendo no livro de Lucas, do capítulo 21, e vai do versículo 9 em diante. Então, eu vou começar já a ler o versículo 9 do capítulo 21, se você não pegou o que eu falei, capítulo 21 de Lucas. Então, do versículo 9, Jesus vai falar: E quando ouvirdes de guerra e sedições, não vos assustei, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então, a gente já tem até uma pista sobre a questão dos fins dos tempos. Jesus mesmo fala na palavra que a gente vai ouvir guerra e rumores de guerra, a gente vai ouvir sobre isso, mas não é para a gente não ficar com medo. Ele falou aqui, na palavra tá, não vos assusteis, Jesus falou. Então, Jesus já estava preparando a gente, não somente os discípulos, mas também nós cristãos, para este tempo. E ele vai continuar falando que então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Então já está acontecendo, Israel mesmo já é um sinal sobre isso para a gente ficar atento, para a gente ficar alerta, vigiante sobre essas coisas, por conta de que Jesus nos avisou antes e a gente tem que saber sobre essas coisas, ter conhecimento e também orar antes sobre o que virá, porque não vai ser somente em Israel. Aqui a palavra, vou repetir de novo o que eu falei: nação contra nação, reino contra reino. Então vai acontecer outras nações também, mas que o que a gente já sabe sobre o que está acontecendo em Israel, que isso seja um despertar para a igreja, que a gente possa estar cada vez mais lendo a palavra, orando e buscando mais conhecimento sobre isso, sobre como se preparar, como estar vigiante também, não é? Como existem a parábola das 10 virgens, que 5 eram sábias e as outras 5 eram tolas. Então, nessa parábola, se a gente parar para pensar, é algo que a gente tem que querer ser as virgens sábias e não as virgens tolas. E quando fala a questão delas serem virgens, está apontando mesmo para a igreja. Para a igreja não deve estar dormindo, pelo contrário, deve estar atenta, vigiante sobre as coisas espirituais, mas também sobre as coisas que estão acontecendo aqui no mundo, que vai ter sim mais sinais. Israel é só um sinal, então vai ter outros sinais também sobre a vinda de Jesus e também sobre o que vai acontecer aqui no mundo. Então a gente tem que se preparar principalmente espiritualmente,
porque a gente tem que estar pronto, tem que estar pronto para a vinda de Jesus. A gente tem que, não é somente por agora, mas é de hoje, dia após dia, até que ele venha. Tem que ser, né, até que Jesus venha. Tem que ser algo constante, não pode simplesmente pensar que está demorando. Pelo contrário, a gente tem que agradecer a Deus por esse tempo de preparo, por esse tempo de a gente estar cada vez mais buscando a Deus. E a gente tem que se acordar, a igreja tem que se acordar, tem que se despertar para fazer a vontade de Deus e também para ter o conhecimento aqui da palavra. Então, eu vou seguir no capítulo, continuar, Lucas 21, agora do versículo 11, que vai dizer: E haverá em vários lugares grandes terremotos e fome e pestes, haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Então, tudo isso ainda vai acontecer, mas que a gente veja que o fim está chegando. Esse sinal é para isso. Esses acontecimentos é para avisar mesmo, é para alertar a igreja. E eu lembro de uma visão que eu tive sobre Jesus, e eu lembro assim do o que Jesus pensava, o que Jesus sentia. E Jesus tem um amor imenso pela igreja. Ele tem a vontade de lutar a favor da igreja, ele tem vontade de salvar, mas não é somente ele já salvou na parte da salvação, né, na parte da crucificação, ele já nos salvou, mas ele continua com o mesmo sentimento, com o mesmo pensamento de que eu, né, eu falando aqui por meio de Jesus, né, mas então, Jesus pensa nisso de salvar a igreja, de ajudar a igreja, de lutar a favor da igreja. Então não é somente para a salvação, não é somente quando a gente aceitou Jesus, mas é também para agora, é para dia após dia, é também para não somente na luta espiritual, mas também nos finais dos tempos, que também vai ter luta física. Então que a gente tem que sempre ter isso em mente. Jesus nos ama. Não importa se estamos em momentos bons ou ruins, ele continua nos amando também nos momentos ruins. E que a gente tem que ter essa convicção, a gente tem que ter isso sempre em nossa mente, em nosso coração, porque quando as coisas ficarem piores, vem logo a dúvida, o medo, vem esses sentimentos, né, de por que eu estou passando por isso. É algo que algumas pessoas, né, que viajaram para Israel, por exemplo, cristãos, sentiram um pouco isso na pele, né, de esse desespero, de estar entre a vida e a morte, de não saber o que vai acontecer, se iria poder voltar para o Brasil. As pessoas que viajaram para Israel e viram, sabe, não somente em notícia, mas sentiram na pele. Então, que a gente possa entender isso, que os finais dos tempos é algo que viver isso não é algo fácil, não vai ser algo assim que vai requerer muito da gente, vai requerer muita fé, vai requerer muito oração, sacrifício, entrega, renúncia, mas também a fé é o que a gente vai ter que levar até o final dos tempos. E nos finais dos tempos, viver isso é algo que vai requerer muito mais fé do que agora. Porque agora ainda tá tranquilo, ainda não estamos passando por nenhuma guerra, ainda cristãos mesmo ainda têm a liberdade de expressar sua religião. Só que a gente tem que se preparar para isso. Tem aqui, vou falar de novo, né, frisar de novo, que fala que o fim não será logo, né, tá dizendo por conta de que ainda vai ter guerras, ainda vai ter rumores de guerras.
Isso você pode ler em Lucas 21, do versículo 9, que vai estar falando que o fim não será logo por conta disso, que ainda haverá guerra, mais guerras, que ainda vai acontecer, ainda muita coisa ainda vai rolar, mas temos que nos preparar ainda assim. Até por ouvir esses rumores de guerra, a gente tem que preparar o nosso coração para isso, como Jesus falou aqui, não vos assusteis. Jesus acabou falando sobre isso. O que a gente tem que fazer? Continue na fé e não vos assusteis. É isso que a palavra aqui está falando, que Jesus disse. Então, eu não li o 12, vou continuar lendo do versículo 12, que é do capítulo Lucas 21. Então fala, mas antes de todas essas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão. Então, a gente pode entender que vai ter sim uma guerra física, que vai ser perseguição para os cristãos, entregando-vos nas sinagogas e nas prisões e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. Então, a gente tem que se preparar para isso, a gente tem que, saber como agir, saber como falar, a gente tem que ler a palavra, estar em constante oração também, para quando chegar este tempo, a gente saber o que fazer, a gente saber quando se calar e quando falar, como agir. Então, que a gente possa cada vez mais, dia após dia, estar buscando a vontade de Deus, que a vontade de Deus prevaleça em nossa vida, seja feita em nossa vida. É o que eu mais tenho orado, é isso. Para Deus, falando para Deus que Ele faça a vontade dele na minha vida. Então, vou continuar. Agora eu já estou no 13, no versículo 13. E vos acontecerá isso para testemunho. Para testemunho. Pois em vossos corações não premeditar como a vez de respondeis. Aqui tá falando, como é um português antigo, né? Mas tá falando pra gente não ficar premeditando o que vai falar. Porque Jesus falando aqui, né? Eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos propuserem. Então, o próprio vai vir o Espírito Santo e vai conduzir a gente não vai precisar ficar pensando, premeditando o que vai dizer, sendo que o próprio Espírito Santo vai nos conduzir, né? E é isso que significa quando fala darei boca e sabedoria, então vai ser por meio do Espírito Santo. Então, e até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. Então, por conta do nome de Jesus, por conta da religião cristã, por causa da nossa religião. Então, a gente tem que entender isso, que não está falando de facilidade, não está falando aqui de que vai ser fácil. Vai ser luta mesmo, vai ter, sim, uma luta espiritual, mas também vai ser também uma luta física, vai ter pessoas, até pessoas próximas, tá falando aqui de família, pais, irmãos, parentes, então amigos, então pessoas que a gente costuma confiar, vai acabar não ficando do nosso lado por conta do nome de Jesus. Então, é o que a palavra está falando, é o que vai acontecer já no final dos tempos. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Então, isso tudo vai acontecer antes, tudo isso já vai acontecer para depois, esse é o meu entendimento, para depois vir o que fala em Apocalipse, que é sobre a marca da besta. E aí isso
já seria outro vídeo para explicar. Mas aqui tá falando que tudo isso, meu entendimento é esse, que isso tudo vai acontecer antes. Então, tudo que falou aqui de que seremos entregues, que vai haver também guerras e rumores de guerras, né? Vai vir guerras. E quando ouvires de guerras, né? Então, isso tudo ainda vai acontecer antes de vir o fim dos tempos, que tem a ver com a marca da besta também. Então, tudo isso vai acontecer primeiro. E, continuando, né? De todos sereis odiados por causa do meu nome, Jesus falou. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possui as vossas almas. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Falou de Jerusalém. Então, isso já está acontecendo, né? Já estão chamando, já estão convocando em Jerusalém. Cidadãos de Jerusalém já estão convocando, o governo já está convocando cidadãos, né, para servir o exército. E aí eu cheguei até a ouvir uma família, né, eu ouço bastante, o nome dele é Joshua, e ele faz músicas tanto em inglês quanto também em hebreu. E ele chegou a falar que a filha dele, né, foi chamada. Imagine, a menina tem em torno de uns 20 anos, 18 para 20, a filha, e já foi convocada para, se já está pronta, né, para o exército, foi chamada para isso. Então, a qualquer momento, se for preciso, ela vai ter que lutar por Jerusalém, por Israel, e já está servindo, ela já está servindo em qualquer momento que for, mas qualquer momento que também for chamado para isso, né, para defender Jerusalém, para defender Israel, ela vai. Mas não é somente ela, são várias. Eu tô falando aqui de um caso que eu vi, um caso que eu sei. E lembrei aqui quando li sobre isso, né, de Jerusalém, cercada de exércitos. Então, tá muito próximo para acontecer isso, né, de Jerusalém estar cercada de exércitos. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Tá falando aqui a palavra. E os que estiverem no meio da cidade saiam. E os que nos campos não entrem, nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. E continuando, mas ai das grávidas, das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativeiros, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia nas nações, em perplexidade pelo branido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Portanto, as virtudes do céu serão abaladas. E então verão o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima. Levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima.
E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmo. Vendo-as de perto, já está o verão. Assim também vós, quando vides acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. E ele continua falando, Jesus: em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo se aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, eu vou parar por aqui. Se vocês quiserem ler mais sobre isso, tá em Lucas 21. Comecei a ler do versículo 9 e fui até o 31. Então, se vocês quiserem buscarem na sua Bíblia, se quiserem ler de novo sobre isso. Então, o que eu mais tenho convicção sobre isso é de a gente querer saber mais sobre isso, querer ter mais conhecimento da palavra. Quanto mais eu leio a palavra, mais eu tenho entendimento sobre o que a palavra mesmo já está falando. E é algo assim que, sim, dá aquele sentimento assim de espanto, de medo. É algo que a gente nunca foi preparado para ir para a guerra, né? Ainda mais aqui no Brasil, ainda mais nós brasileiros, a gente não é como, por exemplo, aqui nos Estados Unidos já é bem diferente, assim, a questão da mentalidade de, por exemplo, de ter arma, ou então de ter que usar uma arma. Aqui eu vejo que as pessoas veem isso mais como normal, ou então vê mais assim que tem que encarar mesmo, se essa é a realidade. Mas no Brasil é mais diferente, é algo assim que eu mesma vejo e até sinto. Eu mesma sinto assim na parte de que dá medo, de que não vem aquele sentimento de coragem, já como é aqui nos Estados Unidos, que eu vejo mais o povo mais corajoso, sabe? Quanto a isso. Mas a gente tem que entender que Deus quer nos dar coragem. Deus não quer que a gente viva no medo. Ele quer que a gente saiba dessas coisas, mas não é pra gente ficar sem dormir. Pelo contrário, é pra gente estar cada vez mais próximo dele e entender que Deus nos ama, que a nossa casa não está aqui nessa terra. A gente não pode ficar preso às coisas deste mundo, a gente não pode ficar preso nas nossas conquistas aqui deste mundo, na nossa casa. A gente tem que entender que o fim para as nossas vidas não está aqui. O fim é no céu. E a gente tem que continuar com fé em Cristo, não nas nossas conquistas, não na nossa força, não nos nossos sentimentos, mas a gente tem que estar sempre voltados os nossos olhos para Jesus, para Deus Pai, para o Espírito Santo, e o próprio Espírito Santo quer nos ajudar dia após dia. Ele quer nos dar coragem, ele quer nos dar fé. Ainda se faltar fé em nós, o próprio Espírito Santo quer depositar a fé na gente. E a gente tem que entender que a própria palavra nos traz verdade, confronto, mas também nos traz fé. Fé sobre a certeza das coisas que Deus já está fazendo por nós. E a casa, a nossa morada eterna, Deus é que está providenciando. A gente não precisa trabalhar para isso, a gente só precisa aceitar Jesus, aceitar o que Jesus fez e ter fé que Deus já está nos ajudando. Que a gente não precisa nem ter medo da morte.
por conta que quando a gente tem fé, que a gente vai para o céu, que a gente tem fé que Deus já está fazendo tudo ao nosso favor, que Deus já está trabalhando ao nosso favor. Então, até a questão, como eu falei para vocês, a gente tem uma moradia, Deus está preparando uma moradia para a gente, eterna, no céu. Então, a gente não está trabalhando para isso, a gente não fez nada para merecer, mas foi Jesus que fez isso por nós. A gente pode entrar, sabe, com a cabeça erguida, a gente pode entrar com fé no céu por meio de Jesus. Não é nosso mérito, não é nosso esforço. A gente para de pecar, a gente tem que querer a santidade e tentar cada vez mais se santificar, né, e viver em santidade, mas a gente não vai conseguir ir para o céu por causa disso, porque Jesus já fez, já deu entrada por isso, mas a gente faz isso para Deus estar em nós, para Deus viver em nós, para Deus estar perto de nós, para Deus nos ajudar também, para a gente estar cada vez mais próximo dele, mas não tem a ver com salvação, não tem a ver com a gente se santificar. A gente faz isso por amor a ele. A gente faz isso porque ele nos ama e porque ele é santo. A gente também quer ser igual a ele e ser santo e quer ser amoroso e quer cada vez mais parecer com ele. Mas a entrada do céu é somente por meio do sangue de Jesus. E a gente tem que querer cada vez mais isso, sabe? De cada vez mais estar coberto do sangue de Jesus, estar cada vez mais também convicto sobre isso. A gente não pode deixar entrar dúvida em nossa mente sobre isso, que vamos para o céu. Então, até orar por isso também. Se tem dúvida, se tem medo, então a gente pode entregar por meio da oração. A gente pode simplesmente falar: Deus, me ajuda a ter fé, me ajuda, Senhor, eu tô com medo disso. Senhor, me dá a convicção na minha mente que eu sou salva, que eu vou para o céu, e retira de mim toda dúvida e protege a minha mente também. Essa tem que ser a nossa oração. E a gente tem que, sabe, vigiar e saber o que a gente está sentindo, né? Cada um avalie a si mesmo. Você mesmo tem que saber o que passa na sua mente, o que passa no seu coração. E isso que você está, sabe, sentindo ou pensando, isso já é o que você tem que orar, sabe? Isso já é a resposta sobre o que você deve orar por você. Então, eu vejo que isso tem que ser todos os dias. Claro que eu vou falar aqui por mim, né? Então, tem vezes que eu acabo não orando, tem certos dias, né? Mas eu vejo assim que eu quero chegar a isso de todos os dias. Todos os dias eu oro, mas de forma assim, na maioria das vezes, é oração assim simples, não é uma oração assim profunda. Então, de vez em quando eu faço uma oração profunda, mas eu quero que chegar no nível de todos os dias fazer uma oração profunda, de rasgar mesmo meu coração todos os dias para Deus e tá cada vez mais andando nisso, né? Andando na vontade de Deus e tá todos os dias fazendo orações assim que não é simplesmente Deus abençoe meu dia, não, é algo mesmo, uma oração de alma, é uma oração de coração mesmo, como eu falei pra vocês, né, rasgando o coração pra Deus, por conta de que a gente tem que entender que os dias tá cada vez mais apertados, que tá cada vez mais curto também, né, ainda que eu cheguei a ler aqui, né, sobre o fim dos tempos não será logo, por conta de que vai acontecer guerra,
Então, somente em ouvir sobre isso, né, que, vamos passar por guerra, não é algo, assim, comum ou, assim, simples, né? E, assim, eu não tenho resposta sobre qual será o próximo país. Eu não tenho, mas o que eu mais vejo é que a gente tem que se preparar, sabe? A gente tem que querer isso, sabe? Já falei aqui pra vocês sobre fim dos tempos, mas vamos nos preparar, vamos estar cada vez mais orando sobre isso, de a gente querer a proteção de Deus todos os dias na nossa vida, na nossa casa. E a gente querer cada vez mais também ter conhecimento da palavra, porque eu tô falando aqui de guerras, não é algo bom, não é algo assim, mas eu tô falando de algo que já está acontecendo, sabe? Não é uma realidade longe, não é algo que uma fantasia, por exemplo. É algo que já está acontecendo, já começou, né? E a própria palavra falou aqui, né? A Bíblia falou sobre Jerusalém. Mas que a gente tenha alegria em Cristo, que a gente tenha nossa esperança em Cristo, que a gente tenha nossa fé em Cristo. Porque a nossa alegria mesmo diante das coisas que vai acontecer nesse mundo vai ser eterna, mas vai ser no céu. Eu não consigo trazer uma palavra aqui para falar assim que, não, mas as coisas vão melhorar daqui a um tempo. Eu não tenho essa palavra, sabe? Eu tô trazendo aqui o que já está acontecendo, o que vai acontecer. Então vai ficar ainda mais difícil. Mas se a gente coloca os nossos olhos pro alto, se a gente coloca os nossos olhos para Cristo, se a gente coloca a nossa esperança nas coisas de Deus, a gente vai conseguir ter alegria. A gente vai ficar feliz porque diante de guerras aqui na Terra, diante também, não somente, eu falei que uma guerra na Terra, assim, física, mas também tem as guerras espirituais, não é? Tem também a questão de doença, então, pobreza, doença, tudo isso. Mas no céu não vai ter isso. Não vai ter dificuldade, não vai, sabe? É o contrário, vai ter muita facilidade, vai ter portas abertas e o melhor de tudo isso é que Deus vai nos dar. A gente só vai precisar aceitar, a gente só vai precisar querer receber. A gente só precisa falar assim: sim, Senhor, eu quero isso. Então, a gente primeiro tem que já tomar posse agora. Nessa vida, a gente já tem que tomar posse. Se você ainda, né, não tem Jesus na sua vida, se você não aceitou Jesus, aceita agora, sabe? A hora é agora. Não deixa para depois, não deixa para ficar no seu leito de morte, não. Queira a vida agora. E o melhor de tudo é que a vida eterna está nele. Tudo que a gente precisa está nele. E é como se fosse uma chave, é como se Jesus entregasse assim uma chave pra gente. A gente só precisa fazer isso, ó, pegar a chave. A salvação é isso, a gente só precisa pegar a chave na mão de Jesus. E falar assim: Senhor, eu quero, eu aceito. Eu aceito a vida eterna. Eu aceito Jesus. Eu te aceito na minha vida, sabe? E só que terminando, explicando sobre isso, porque tem certas pessoas que têm Jesus e tem outras que não têm. É porque a gente tem que aceitar. Deus dá liberdade, né, pra gente poder escolher. Você quer ou não quer? Sabe? É isso que Deus nos dá. Essa é a questão da liberdade. A liberdade é boa para um lado, mas também vem responsabilidade, né? Aqui no mundo mesmo a gente
quanto mais liberdade você tem, mais responsabilidade você vai ter que ter sobre isso. E que a gente precisa, né, usar a liberdade de forma correta, porque senão, né, pessoas que não sabem usar a liberdade de forma correta, né, faz coisa errada. Mas para as coisas espirituais, para as coisas de Deus, Deus dá o livre-arbítrio. O Deus dá a liberdade da pessoa escolher céu ou inferno. Vai querer minha ajuda ou não vai querer minha ajuda? Tem muitas pessoas assim que às vezes nem acredita, né, nem no céu, nem no inferno, né? E vive a vida da forma como ela bem entender, bem como ela bem quer. Mas eu tenho a plena convicção de que não tem como eu viver nem essa vida e nem a próxima, né? Sem Jesus. A gente precisa de Jesus agora. Ele vai abençoar nosso espírito, né? Porque mais importante do que este corpo, a gente é espírito. E aí, quando a gente morre, só vai ficar o espírito, sabe? O corpo fica, mas a gente continua no nosso espírito. E a gente precisa agora. Deus quer nos preparar agora para irmos para o céu, para a gente ter convicção, para a gente viver na fé mesmo aqui nessa terra. Não é fácil viver aqui na terra. Mas a facilidade vai vir é quando a gente morrer. E assim, ninguém quer passar por isso, né? Ninguém quer passar pela morte para ter que experimentar o melhor. Mas a resposta é essa, a facilidade vai vir depois. A gente vai estar vivendo o paraíso depois. Tem pessoas que já vivem aqui na Terra como se já estivesse no paraíso. Só que Deus tem um melhor pra gente. Deus quer que a gente abençoe outras vidas, quer que a palavra dele seja, sabe, propagada, seja falada no mundo inteiro para abençoar todos, todo mundo. E até também quando a palavra de Deus falar no mundo inteiro, pode ter certeza que o fim está cada vez mais próximo também, porque isso vai acontecer. Antes de vir o fim, a palavra de Deus tem que ser pregada no mundo inteiro. Então, por meio aqui do YouTube, da internet, fez assim com que fosse muito mais rápido, que chegasse muito mais rápido em outros locais que nunca tinham ouvido sobre Jesus ou que o país mesmo não tem nenhum cristianismo, mas por meio da internet, por meio aqui, né, do YouTube, então ajudou para que fosse pregado em vários locais, em várias nações, em vários povos. Isso me dá muita alegria e que para todo cristão, para quem já sabe sobre essas coisas, que você tenha vontade disso. Eu não sei como Deus vai te usar, eu não sei como ele vai fazer, sabe? Às vezes até eu fico assim na dúvida sobre, será que é aqui no YouTube que Deus vai me usar? Ou será que Deus tem mais para mim? Ou será que, sabe? Não somente no YouTube. Mas a mesma coisa eu falo pra você, eu não sei como, não sei o local, se for aqui também, né? Então, que Deus possa te usar muito, que Deus possa falar no seu coração qual é a vontade dele pra sua vida, sobre como ele vai te usar e que abençoe muitas vidas, que a gente possa entender que somos família, somos um único corpo e a cabeça é Cristo, que Cristo seja a cabeça nas nossas vidas, que Ele que nos lidere, que Ele seja a autoridade nas nossas vidas e que a gente possa entender que se nossos olhos voltar para Cristo, a gente vai estar alegre com isso, com o que Deus já está fazendo, com o trabalhar de Deus em nossas vidas, mas não somente dentro de nós, mas também lá no céu ele já está trabalhando em nosso favor. E a gente vai ter um canto também, a gente vai ter uma casa, a gente vai ter um local para a gente. Deus vai nos dar também. E que a gente possa querer cada vez mais isso, conhecimento eterno.
é um conhecimento que a gente não vai encontrar em outro local, sabe? Eu tava até esses dias analisando sobre a questão de vendo uma série, né, que falava muito sobre a parte de psicologia. Então, até nisso, eu achei assim, fiquei além de olhando a série, também pensando sobre isso, né, que ainda que aceita, né, a psicologia aceita várias religiões, ou então coloca, eu vi na série, né, tava ali mostrando assim que no escritório de um terapeuta tinha várias imagens hindus, por exemplo, e eu parei para pensar nisso. Nossa, por que mostra todas as religiões, aceita, é como se aceitasse todas as religiões, mas quando chega o cristianismo, é como se fosse uma barreira. Eu mesma deixei de fazer psicologia, né, por causa disso, porque eu vi a minha religião sendo atacada, eu vi o cristianismo sendo atacado. E é algo assim que eu quero fazer mais vídeos sobre isso. Eu quero falar mais sobre isso porque é algo que a gente tem que se informar sobre isso, que muitos cristãos não têm, assim, conhecimento, simplesmente aceita e acha que é normal, que é algo bom, sendo que se você for fazer o curso de psicologia, vai falar muita coisa que é contra a palavra, que não vai aceitar se você vem com coisas sobre a Bíblia. E é algo assim que ainda ainda que fale sobre ainda que fale sobre paternidade, família, essas coisas, ainda assim foge dos valores bíblicos. Então a gente tem que ter essa plena convicção que se você busca ajuda de um psicólogo, vai, querendo ou não, vai vir coisas, né? Vai falar coisas para você que vai contra os valores cristãos. Então eu vejo que assim, é um ataque sutil. É algo que muitos cristãos, muitos pastores, assim, simplesmente aceitou, viu assim, é mais uma profissão, é algo assim que é mais para ajuda pessoas que precisam e tal, mas eu já olho de outra forma, né? Cheguei, sobre o curso de psicologia, eu cheguei a estudar do primeiro ao segundo semestre, só para vocês entenderem. E eu vi muita coisa só nesse tempo, né? Enfim, mas isso é assunto para outro vídeo. Falei bastante, nem imaginava que ia falar, mas é isso, gente. Espero que essa palavra edifique em vocês e eu quero estar sempre trazendo vídeos que vai edificar o corpo de Cristo, vídeos que vai, querendo ou não, é para cristãos. E, assim, me dá muita alegria. Felizmente, minha voz está, assim, falhando, né? Vocês podem perceber. Eu deixei de fazer vídeo por causa disso, mas tô feliz porque eu fiz esse vídeo, consegui fazer. Mas vocês podem ver que tava falhando e é super chato também, né? Falar desse jeito, com a voz assim. Mas tentei dar aqui o meu melhor, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu comentário, não esqueça também de deixar o seu like se você gostou desse vídeo e vai ter mais. Então espero que vocês fiquem com Deus e até a próxima.